Nessa tarde, cujo tema é Sinais de um Coração Endurecido. Êxodo capítulo 5, de 1 a 5. Êxodo 5, de 1 a 5, a porção da palavra de Deus nos diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Bendito Deus, eis a tua palavra aberta, lida, mas eis o grande desafio para nós, homens pecadores limitados, entendê-la. E ao entendê-la, Senhor, fazer aquilo que te agrada. Pois o nosso coração, a nossa carne, milita noite e dia contra o teu Santo Espírito que habita em nós, para que façamos aquilo que queremos e não aquilo que o Senhor quer. Por isso, com teu poder nos visita. Tenha misericórdia de nós. Que saiamos daqui, não somente ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, chamava a si mesmo, antes de conhecer a Cristo, o mais relutante de todos os pecadores. Ele era um ateu. Mas em 1929 ele converteu-se a Cristo sem nenhuma mais resistência, sem nenhum questionamento, porque ele sabia que o poder do Espírito Santo havia tocado profundamente o seu coração e transformado aquele coração empedernido num coração voltado para Deus, para a palavra de Deus e para a verdade que só existe no Senhor Jesus Cristo. Tempos depois, C.S. Lewis escreve uma carta a um amigo nos Estados Unidos, falando que aquele amigo também, persistente, insistente em não dar ouvido à palavra do Senhor, poderia encontrar alguma resistência a ouvir o Evangelho com o seu coração duro, mas se o Espírito Santo tocasse no coração daquele amigo, fizesse uma grande obra nele, nada mais poderia ser feito. O seu amigo não poderia mais resistir. Não sabemos ao certo se aquele amigo se converteu ou não, não há mais nada que nos dê uma pista sobre essa realidade, mas a conversão de C.S. Lewis, a situação dele antes, a situação daquele amigo, mostra onde está a grande batalha, a maior de todas as batalhas que poderiam existir em todo o universo. Não é a Primeira Guerra, não foi. Não é a segunda, não foi a Segunda Grande Guerra, não é o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia ou qualquer outro tipo de guerra ou batalha. A grande guerra ou batalha no ser humano, na história do ser humano, na vida do homem, é aquela que ocorre no coração. É ali justamente que o poder de Deus se manifesta milagrosamente a fim de transformar o homem e assim, pelo homem transformado, transformar também o mundo. Não podemos entender o texto de hoje sem que lembremos que, no seu contexto, se você puder, numa outra oportunidade, ler o capítulo anterior, Deus já havia prometido a Moisés que o faraó teria o seu coração endurecido. Contudo, esse endurecimento, mesmo estando no plano soberano do Senhor nosso Deus,
não podia tornar Faraó desculpável diante das suas decisões. Nós estamos diante do grande mistério, da grande dicotomia, do grande paradoxo, como você preferir chamar, de Deus como soberano que faz tudo aquilo que bem entende, que toca no coração das pessoas, amolecendo, mas ao mesmo tempo, caminhando junto a essa realidade, temos a responsabilidade humana. O ser humano é responsável por cada uma das suas decisões. Eu gostaria de ter a mente de Deus, como Ele pensa, como Ele faz as coisas, para explicar isso de maneira exaustiva. Mas eu paro em minha limitação diante daquilo que a Bíblia ensina, falando a respeito da eternidade e da sabedoria, como Paulo faz em Romanos, e ao mesmo tempo olhando aquilo que acontece conosco como pecadores e que fazem escolhas pecaminosas, que também ao mesmo tempo endurece o seu coração. Se Deus soberano endureceu o coração de Faraó, eis o grande mistério. Faraó também endureceu ao mesmo tempo, porque ele quis. Mas o mais importante para nós, do lado de cá, que não temos a mente do Senhor, que não enxergamos as coisas como Ele enxerga, que não vemos o coração das pessoas, ainda bem que só Ele é capaz de fazer isso, é olhar para o texto e perceber que o texto nos mostra que um coração endurecido deixa pistas. E isso pode ser um alerta para nós, um alerta para aquilo que nos rodeia, um alerta para que possamos orar por pessoas que estão nessa condição e entender, então, que o nosso coração tem que ser um lugar onde Deus habita e dirige em todo o tempo e clamar por aqueles que não conhecem, para que Ele possa, com o seu poder, amolecer, mudar, transformar, para que essas pessoas que não conhecem a Cristo se submetam a Ele espontânea, livremente, amorosamente. Acompanhe, portanto, comigo nessa tarde sinais de um coração endurecido. Avalie a você mesmo. E ore a Deus por quem sabe pessoas que estejam exatamente nessa mesma condição, distantes do Senhor, alheios à sua voz e à sua vontade. E o primeiro sinal de um coração endurecido é que ele não dá ouvidos à palavra de Deus. O texto usa o advérbio depois, começa assim: depois foram Moisés e Arão. Então usa um advérbio para mostrar o momento em que Moisés e Arão vão finalmente cumprir a missão que Deus tinha dado lá no capítulo 4. Vão. Esse termo não está aí à toa, irmãos, mas para ligar aquilo que veio antes desse novo desenvolvimento da narrativa. Os irmãos antes, Moisés, Arão, tinham pregado a palavra de Deus, aquilo que Deus ordenara que tinha que ser falado, tinha que ser feito, e tinham obtido um certo sucesso, ainda que temporário e aparente, com os seus irmãos. O texto no versículo 31 do capítulo 4, caso você queira acompanhar, que é o que finaliza o capítulo 4, imediatamente antes ao capítulo 5, diz: e o povo creu. É interessante. A mesma palavra foi pregada, a mesma missão Deus tinha concedido a Moisés e Arão, eles foram e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. A mesma palavra pregada. O mesmo trabalho foi feito. E agora eles vão até Faraó, pregar a mesma palavra, a mesma ordem a ser obedecida. Porém, o que acontece? Outrora ali o povo ouve. E agora o Faraó não escuta, se recusa a ouvir. Note que eles falam: eu estou dizendo, aliás, eles não falam: eu estou dizendo, Faraó, essa é a minha vontade, ouça a minha voz. Não, eles dizem: assim diz o Senhor. A resposta de Faraó é direta. A credibilidade da palavra que ele ouve dependerá do conhecimento da parte daquele que envia os emissários.
Porque ele sabe que o poder não está com Moisés, não está com Arão, mas se há algum suposto poder, esse poder tem que estar com a divindade que os enviou como emissários, como embaixadores. Mas ele não conhece a Deus, para que ele ouça a voz. E o termo ouvir aqui no original hebraico não é apenas a ação de usar o seu sistema auditivo. A ideia no original hebraico é captar o som da voz, interpretar aquilo que está sendo falado, codificando aquilo e obedecer aquilo que se está escutando, ouvindo. Porque quando Deus fala, não devemos apenas ouvir, devemos também obedecer. Deus quer que obedeçamos sempre à sua voz, ao seu ensino, à sua palavra. E isso é uma questão de suma importância para nós hoje, e podemos obter aqui algumas lições importantes do fato do que acontece entre Moisés, Arão, Faraó e a palavra que é pregada. Primeiro, nós não devemos estranhar aquilo que acontece com as pessoas que ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso dever, pregá-la, ela é pregada, ela é divulgada, ela é propagada. Mas, como eu disse, não vai trazer sempre os mesmos resultados. A gente prega, aquela pessoa ali vai se converter. Aquele ouviu agora vai transformar a vida dele. Aquele ali, a gente fala assim, né? Aquele ali só falta ser crente. Eu sempre brinco dizendo, falando sério, falta tudo então. Falta tudo. A gente fala, não, mas aquela pessoa é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho, é um bom pai, é um excelente trabalhador, ele paga tudo direitinho na vida dele, mas não é crente, então está faltando tudo. Mas a gente fica torcendo, quando ele ouvir a palavra de Deus, aí vai se converter fácil. Só falta um negocinho assim, não, gente, falta tudo. E o que aconteceu? O mesmo Deus que fez o povo crer, o povo creu. Está diante a mesma palavra que é pregada, Deus endurece o coração de Faraó. Porque o coração do homem é um campo que só o Criador conhece profunda e completamente. E só Ele, por conhecer o coração, pode realmente transformar. E Deus transforma com o meio. Que meio? Sua palavra. Não há chance de transformação de um coração duro, pecaminoso, indiferente às coisas de Deus, alheio e morto em seus delitos e pecados, se não for pela palavra de Deus. É a única coisa, é um instrumento que Deus escolheu. Deus pode fazer o que Ele bem entender. Se Deus quisesse, poderia baixar aqui e dizer, converte todo mundo que não é crente. Muita gente não converteu ainda. Mas não foi o meio que Deus escolheu, não é o que Ele pode tudo, porque Ele é Deus, mas Ele escolheu a maneira é a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um segundo ensino baseado na palavra de Deus é que a gente precisa se envergonhar. Não precisamos nos envergonhar da palavra de Deus. Quando nós somos chamados a fazer a vontade do Senhor, a ensinar sobre o Senhor, a pregar as boas novas do Evangelho da libertação, nós não podemos falar de outra coisa que não a palavra de Deus. Evangelho da libertação bíblico, tá? Antes que alguém pegue no meu pé. Eu não estou falando do Evangelho da libertação marxista, esqueçam isso. Que liberta do pecado, que liberta do inferno, que liberta de Satanás. Só a palavra de Deus é o poder para a salvação. Não precisa ficar com vergonha, querendo achar outra coisa. E aí vem o terceiro ensino. Não é necessário usar de subterfúgios para tentar convencer o homem do pecado. Meu Deus, o que tem acontecido nos dias de hoje? Quantos pregadores, quantas igrejas, para tentar convencer alguém de alguma coisa, para trazer a pessoa das trevas para a luz do Senhor, estão usando subterfúgios que Deus nunca pediu. Se a palavra de Deus não fizer aquilo que Deus planejou, por meio da palavra e desde a eternidade para o coração do homem pecador, nada mais vai fazer.
Absolutamente nada. Podemos mudar as luzes, podemos mudar a cor da parede, podemos trocar o piso, podemos trocar o pregador, podemos trocar tudo que a gente imagina que possa estar supostamente atrapalhando na palavra e na conversão das pessoas. Não vai adiantar nada. A única coisa que vai fazer isso é a pregação da palavra e o Espírito que aplica essa palavra ao coração. Não tem outra coisa, não tem outro caminho. E somente a palavra pode trazer mudanças verdadeiras no coração do homem. O Faraó não queria ouvir a voz de Deus, por quê? Porque ele não queria mudar. Ele não queria que as coisas mudassem. Ele está com poder. Todo mundo está ali praticamente e literalmente adorando. Ele era considerado um Deus, fazendo o que ele bem entendia. Para que mudar? Porque aquele que ouve a palavra e não a pratica mostra somente uma coisa, que não crê nela. Mesmo que esteja supostamente frequentando uma igreja e mesmo que esteja no hall de membros dessa igreja, não faz a mínima diferença. Você pode estar no hall de membros de uma igreja, mas o seu nome não está arrolado no reino dos céus. Foi por isso que Cristo, lá em Mateus 7, falou: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E tudo vai ruir. O Faraó deu o seu coração. E um coração endurecido pode ser notado pessoa que não dá ouvidos à palavra de Deus. Será esse o seu estilo de vida? Será essa a maneira com a qual você tem se portado diante da pregação e da palavra de Deus? Enquanto não nos rendermos ao querer do Senhor, enquanto acharmos que somos donos do nosso próprio nariz, que temos força para decidir aquilo que achamos ser a melhor escolha para nós, enquanto não entendemos que somos pecadores necessitados do Senhor, da sua graça e do seu poder transformador por intermédio da sua palavra, o nosso coração demonstrará que está endurecido e tomaremos as piores decisões possíveis. Daremos ouvido à famigerada voz do coração, que não ouve a palavra de Deus. Segunda lição: o coração endurecido, além de não ouvir a palavra de Deus, demonstra desprezo por Deus. Após Moisés e Arão falarem com o Faraó, dizerem: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. O Faraó, no versículo 2, diz: quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a voz e deixe Israel. E complementa: não conheço o Senhor. Quem é o Senhor? Não conheço ao Senhor. Meus queridos, a pergunta de Faraó aqui não é uma pergunta sincera. Você já ouviu falar de pergunta retórica, né? Ele não está querendo resposta nenhuma. É como ele dissesse o seguinte: eu não estou nem aí para quem é o Senhor. Eu não dou a mínima e não quero saber. E se talvez ele vivesse nos dias de hoje, completaria a frase: e tenho raiva de quem sabe. Ele queria demonstrar o seu absoluto, total desprezo pelo que ouviu e pelo próprio Senhor que mandava a palavra. A recusa do Faraó tem uma explicação, ainda que continue a ser pecaminosa, uma explicação humana, natural, nessa circunstância e contexto aqui da passagem de Êxodo. Você ouviria um Deus de um povo que está escravizado há mais de 400 anos? O quê? Esse Deus fraquinho? Esse povo está escravo meu aqui há 400 anos. Para que eu vou dar ouvido para esse Deus? Os meus deuses são muito mais poderosos. Eu tenho muito mais vantagens
com eles. E, aliás, eu sou Deus, porque esse Deus não os liberta há 400 anos, eu os tenho em punho de ferro há mais de 400 anos, junto com aqueles que me antecederam. A situação do faraó fica ainda pior porque, como é costume a vida de crente, crente sincero é gente boa, não é verdade, gente? Crente de verdade. O ímpio vai lá e está falando do evangelho, prega o evangelho, o ímpio trata com desdém, até humilha, mas o crente bom fala, se o ímpio disser assim, quem que é Deus? Ele vai gastar tempo e saliva para explicar quem é. Ele anda a segunda, às vezes até a terceira milha desnecessariamente. E Moisés e Arão, Moisés, um homem manso, o homem mais manso de toda a terra, mesmo diante daquele desprezo e sarcasmo daquele homem ímpio, explica para ele. Eu vou explicar para você. O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Moisés resolve explicar quem é, gente. É como se ele estivesse dizendo, tudo bem, Faraó, você não sabe quem é, não conhece, mas a gente conhece. A gente vai te dar uma oportunidade. E dessa explicação, a gente podia resumir, ou pode resumir da seguinte maneira o que Moisés queria dizer para o faraó que disse, ou fez a pergunta, quem é Deus? Ele diz, ele é o Deus que busca o perdido. Moisés diz, ele nos encontrou. A gente não podia encontrá-lo, mas ele nos encontrou. Ele é o Deus que deve ser adorado. Deixa-nos ir para oferecer sacrifício ao Senhor. Ele é o Deus justo, para que ele não venha com pestilência ou espada. Ele é o verdadeiro soberano, faraó, não você. É ele quem encontra quem deseja, busca quem deseja, liberta quem deseja, redime e salva quem deseja. Ele está no centro da ação. Muitas vezes os mensageiros, mesmo nós, numa simples pregação, divulgação do evangelho para alguém que nós amamos, conhecemos, nos abatemos, tememos, porque talvez recusem em ouvir a palavra do Senhor. Mas se o que está sendo pregado é a palavra, não é o mensageiro que importa, recusa. A gente às vezes fica chateado, porque alguém blasfema, é indiferente, vira as costas, dá de ombros. Mas não sou eu como pregador que estou sendo desprezado, não é você que está sendo desprezado, é o Senhor que está sendo desprezado. Recusar a palavra e a pregação é recusar o Senhor da palavra que é apresentado na pregação. Um coração endurecido despreza a Deus e as coisas espirituais sem nenhum constrangimento. E assim nos deparamos também nos dias de hoje. Faraó se irrita ao questionar sobre Deus. O Egito é desenvolvido demais, muito melhor do que o seu povo escravo. Nós já temos tudo o que precisamos. Para que eu preciso de Deus? Eu sou rei, tenho riqueza, tenho deuses, tenho um povo que me serve, tenho tudo do bom e do melhor. Eu decido o destino dos outros e eu decido o destino da minha vida. E este é o principal motivo pelo qual os ímpios não querem ouvir a Deus e a sua palavra e submeter a Ele, porque estarão diante de um Deus que passará a determinar o que eles devem fazer. E nenhum ser humano sentado no seu trono de egoísmo, no seu ego, quer abrir mão de decidir o que supostamente acha que é melhor para si mesmo. E não funciona assim com Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, só há uma coisa a dizer: eis-me aqui. Importa fazer e agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. O coração endurecido não ouve a palavra de Deus. O coração endurecido demonstra desprezo por Deus. E em terceiro lugar, o coração endurecido
coloca-se como o centro da vida. É uma consequência do que acabamos de ver. O faraó diz: não deixarei o povo ir. Nós estamos aqui diante da consequência da vida dos que não conhecem a Deus, não ouvem a sua voz. Decisões errôneas. Por que isso acontece? Por causa da soberba do coração. O faraó, como disse, era considerado como uma divindade no Antigo Egito. Para ele, o povo de Israel era dele, não do Senhor. Portanto, ele decidiria o destino e a hora daquele povo e decidiu: não deixarei ir Israel, eles não vão. Vamos medir força aqui, quem tem mais poder, eu ou Deus? Vocês sabem qual foi o resultado quando você lê o restante de Êxodo. O coração endurecido se coloca como centro da vida, assim como o faraó fez. Toda vez que um homem se coloca como centro da vida, ele acaba colocando em seu devido lugar, ou acha que está no seu devido lugar. Mas quem coloca o ser humano no seu devido lugar é o próprio Deus. O faraó achava que estava no controle, mas somente um único e verdadeiro Deus é quem está no controle. É Ele que tem as rédeas da história e as rédeas da nossa história em suas mãos. E a ironia do texto e do contexto e do restante da história é que Faraó achava que estava no controle. E Faraó achava que as suas decisões demonstrariam isso e no final trariam o resultado que ele queria. Mas ele não estava percebendo que mesmo assim era Deus que estava dirigindo tudo. Ao endurecer o coração de Faraó, ao fazer com que ele perguntasse e menosprezasse sobre Deus, ao fazer com que ele falasse que não deixaria o povo ir, sem ele perceber, Deus estava dizendo: você está fazendo a minha vontade de um jeito ou de outro. Para que o nome do Senhor e não o de Faraó se tornasse notório e glorioso em todo o mundo. A recusa de Faraó era a demonstração não da fraqueza, mas do poder absoluto do Senhor do universo e do Senhor de todos os homens. A capacidade pecaminosa de querer assumir o controle de tudo e de todos é inerente ao homem desde a queda. Adão e Eva foram assim. Eles acharam que iam controlar suas decisões conhecendo o bem e o mal, mas conheceram o bem e o mal que os escravizou e eles não podiam mais ser senhores das suas próprias decisões. Toda vez que o homem tenta se colocar como centro das coisas, confirma o seu pecado. O pecado dos nossos pais, o pecado que herdamos. Não há nenhuma diferença entre o que eu e você fazemos e aquilo que Adão e Eva fizeram no passado. E ainda hoje o ser humano confirma essa realidade de querer dominar sobre todas as coisas. Achamos-nos no mesmo direito do faraó, na mesma posição que ele. Achamos que estamos no trono da nossa vida e da vida dos outros, determinando o que deve e não deve fazer, estabelecendo as nossas leis que não podem ser violadas e penalizando aqueles que estão ao nosso redor quando essas leis que criamos em nosso coração endurecido são quebradas. Não entendemos ou então esquecemos o quanto a nossa natureza tem que ser mortificada dia após dia. Nós somos seres controladores. Somos assim com nossa esposa, com o nosso marido. Olhamos mais os defeitos do que aquilo que o Senhor está fazendo na outra pessoa. Exigimos que elas mudem, não segundo a palavra de Deus, mas segundo o nosso querer, a nossa lei, a nossa vontade. E não percebemos que quem tem que mudar somos nós. Somos assim quando, como filhos, desobedecemos aos nossos pais. Muitas vezes os expomos à humilhação pelo nosso comportamento e às vezes nem nos importamos que essa humilhação se torne pública. Mas nós pais também somos assim quando tratamos nossos filhos como nossa propriedade, não do Senhor. Não os colocando, ensinando-lhes os caminhos de Deus, para que eles sempre andem nos caminhos do Senhor e por eles sejam transformados. Mas somos assim principalmente quando não ouvimos a voz de Deus de que precisamos ser libertados da escravidão do pecado, a fim de nos dirigirmos a Ele para adorá-lo.
Moisés diz: deixa o povo ir. Caminho de 3 dias para adorar o Senhor. Moisés está querendo dizer: esse povo precisa desesperadamente de Deus. Mas assim como o Faraó, nós dizemos: não, tá bom onde a gente está. Tá bom ficar aqui. É melhor a escravidão do que caminhar 3 dias e ir para um deserto adorar o Senhor. Aqui a gente tem certeza do que está acontecendo. Lá eu não sei o que nos espera. Então, perdemos a bênção de sermos dirigidos para o autor da nossa fé, o Criador e Salvador, e nele encontrar a razão da nossa existência. O coração endurecido acha que sabe o que é melhor para a sua vida, prefere se manter na escravidão, em suas manias, iras, discórdias, do que se dirigir à voz libertadora do Criador. Portanto, prestemos muita atenção no aviso de Deus que está nesse texto e que também serve para nós nesses dias. Eu e você não somos o centro da nossa vida. Nós não somos o centro de Deus. Você não é o centro da sua família. Você e eu não somos essenciais na nossa vocação, no nosso trabalho, em nossa profissão, de jeito nenhum. Jesus é o centro e, se não for, deve ser o centro da nossa vida. Portanto, se você ainda não se submete a Ele, submeta-se ao seu senhorio, que Ele tome conta completamente da sua vida, das suas decisões, dos seus sonhos, da sua vontade, dos seus planos. Porque pode ser que eu e você ouçamos nessa noite a mesma coisa que lemos no Evangelho, numa parábola que Jesus registrou. Essa noite pedirão a sua alma. O que você tem, não importa o que seja, para quem será? Clame pela ajuda do seu Redentor para que você possa se livrar das suas inclinações, do seu coração arrogante, cheio de si, pecado, centralizador e que se recusa a ver e ter Jesus como centro e a direção de todas as coisas na sua vida. O Faraó disse: não deixarei o povo ir. Sua soberba pode significar a completa, ou significou a completa ruína dele, mas a soberba de não ouvir ao Senhor, desprezando a Deus, pode ser a minha e a sua ruína, porque isso também é sinal de um coração endurecido. Quarta e última lição. O coração endurecido prioriza o material, desprezando o espiritual. Moisés disse: Deus encontrou o seu povo, mas sabe o que o Faraó diz? Parece um papo assim meio de louco, sabe? Se você olhar para o contexto e a narrativa, peraí, Moisés está falando de um Deus que encontrou o seu povo, e Moisés e Faraó fala uma coisa que não tem nada a ver. Ele diz: encontrou quando? Como? Por quê? Fala dessa história. O Faraó diz: Moisés e Arão, por que vocês estão interrompendo o povo do seu trabalho? Ide às vossas tarefas. O que o Faraó está dizendo? Para com essa conversa de coisas espirituais. O povo tem um trabalho a fazer. Eu tenho riqueza a ser explorada. Eu tenho um palácio a ser construído. Eu não quero saber desse assunto de Deus, de adoração, de vida eterna, de Jesus, de Bíblia. Essas coisas são perda de tempo. O ímpio é assim, gente. Toda vez que você disser para um ímpio distante do Senhor, das coisas espirituais, ele vai torcer o nariz, porque a única coisa que existe para o seu coração duro é o aqui e agora. Não tem porvir e depois, não tem vida eterna, não tem Deus, não tem palavra de Deus. Isso não faz diferença para ele, porque o seu coração é duro. Moisés está falando das coisas espirituais. E Faraó está amarrado às coisas terrenas. Moisés fala de liberdade, Faraó fala do quê? De escravidão.
Para ele não importa quem Deus é. Para ele importa o resultado do trabalho do seu povo escravo. Faraó os acusa de distrair o povo. No original nós temos aí para a palavra distrair, a palavra sabat, que você conhece também. Sábado, descanso, fazer descansar. Faraó está dizendo para Moisés, você está fazendo o povo ficar muito descansado. O povo está com preguiça. Eles esqueceram das suas obrigações, e aquilo era mentira. Em nenhum momento Moisés falou, parem de trabalhar, em nenhum momento ele disse isso. Mesmo porque Faraó não tinha em nenhuma época autorização, a gente não tem autorização de escravizar ninguém. E já há tempos essa história se repete. E é triste ver crentes que abraçam esse tipo de conceito. O homem diz, por exemplo, que a religião é o quê? É o ópio do povo. Para quem não existe nada além dessa vida e que tem uma ótica e filosofia materialista, o cristianismo e a palavra de Deus não passam de perda de tempo, de histórias que alienam o homem da realidade. É assim que as pessoas veem. Porque a explicação é simples, queridos. Quando a argumentação deixa de existir, uma pessoa não tem como contestar com a verdade, o ímpio de coração endurecido vai desferir os seus golpes acusando você de alienado e vai criando novas palavras, novas linguagens para nos acusar de coisas que nós não fazemos. Não tema. Não se sinta encurralado. Defenda a verdade. Aliás, duvide de todo aquele que disfarçadamente é um tirano e determina o que você tem que crer ou não, o que você tem que comprar ou não, onde você tem que morar ou não. Isso não vem de Deus. Que é determinado até quantas televisões você tem que ter em casa. Mas o pior de tudo é saber que muitos cristãos são exatamente como Faraó. Seu valor não está nas coisas eternas, mas nas coisas que ele possui. Todo o seu coração, sua alma, seus sonhos estão voltados para o trabalho. Ele vive para trabalhar. O seu coração está aqui agora. Então, quando a gente fala de Deus, pastor. Quando a gente fala de culto, não tenho tempo. Quando a gente fala de oração, de Bíblia, de Cristo, para muita gente que está na igreja, essas coisas são enfadonhas, cansativas, alienantes. E mesmo dentro da igreja tem gente que rapidamente taxa os que se preocupam com sua alma e com a eternidade de retrógrados, bitolados, fanáticos. O trabalho e o dinheiro são o seu Deus, com D minúsculo. A ideologia é o seu Deus com D minúsculo. E qualquer um que se colocar entre eles, seu objetivo será alvo da sua discordância e pior, da sua ira e às vezes até mesmo do seu ódio. Mas há algo muito, infinitamente mais importante, não que o trabalho não tenha o seu lugar e que Deus não o tenha criado, mas há algo infinitamente mais importante do que o trabalho que Deus nos deu e com o qual nos abençoa, sim, do que os bens que Ele nos concede, do que a nossa própria vida, é estar na companhia de Deus, adorá-lo como centro da nossa vida, dedicar todo o nosso ser e ser guiado por Ele. É isso que nós realmente precisamos. E quando nosso coração amolece pelo poder do Espírito e somos transformados de dentro para fora, quando somos inundados completamente pela riqueza da presença de Cristo, tudo mais naturalmente, sem ninguém precisar criar lei ou estabelecer isso, tudo mais perde o valor quando Ele é o centro da nossa vida. Eu termino perguntando: o seu coração, como está? Endurecido?
Você dá ouvidos e trata com seriedade e profunda relevância a palavra de Deus? Você a lê, estuda, pratica, prega? Você conhece o Senhor a ponto de andar com Ele e amá-lo de todo o seu coração? Ou você, com suas ações, despreza-o profundamente? Quem é o centro da sua vida, das suas decisões? O seu coração está voltado somente para o aqui ou agora, ou também para o porvir e para o depois? Para as coisas materiais apenas ou para as coisas espirituais? Ouça a voz do Senhor lá no fundo do seu coração. E ainda essa noite, se você não tem feito ou não fez isso, ou percebeu que essa mensagem é para você, submeta-se a partir do seu coração ao Senhor. Não endureça o seu coração.